Hoje esse nosso tema é muito especial sobre vergonha, né? E me chamou muito a atenção o fato de que assim que eu lancei o tema, eu senti um pouquinho de vergonha. Eu falei, será que é o melhor tema, né? E aí uma pessoa até me mandou uma mensagem falando assim, mas como assim? Tem gente que sente vergonha de si mesmo? Né? Aí eu falei, sim, né? Inclusive nos últimos tempos eu tenho observado algumas pessoas, né? Não poucas, inclusive. Então, enfim, a proposta era fazer uma coisa que pudesse parecer um pouco diferente, né? Mas que a gente, na verdade, vai tratar de algo que é tão importante, que é essa nossa percepção sobre nós mesmos, né? Porque digam aqui pra mim, se vocês se lembram de alguma situação que vocês sentiram vergonha de vocês mesmas. Então, Bianca, Sueli, a Urga, digam aqui, deixem um comentário aqui dizendo, né? Se vocês já se sentiram envergonhadas de vocês mesmas, né? Vamos conversar aqui um pouquinho, até para que a gente possa entender o que é que a vergonha significa de fato, né? Eu, por exemplo, já me senti muito envergonhado, né? E eu posso dizer assim que sempre trazendo um paralelo com as artes, né, na minha vida, a vergonha já esteve presente em muitas situações, né? Quando eu era pequenininho, eu era muito artístico. Eu gostava muito de dançar, né? Ó, a Bianca tá falando aqui, quando enfiou a cara no poste, olha só que situação mais inusitada, né? É verdade, às vezes pequenas situações assim, né? A gente se vê ali, sei lá, na rua, né? Passando por uma situação assim que a gente se cobra, né? A gente, enfim, considera que a gente não está dentro ali de um padrão, né, que a sociedade coloca. No caso aqui, né, acho que você já tinha me contado essa história, Bianca, de enfiar a cara no poste, né? Que às vezes uma desatenção ali, né, que te levou por uma situação assim, né? E a vergonha tem muito esse aspecto, né, de a gente se preocupar com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Né? Então, até quando eu era pequenininho, né, bem criança, eu gostava muito de dançar, né? E, e eu lembro que nas escolas que eu estudava, sempre no final do ano tinha uma apresentação de final de ano de dança, né? E para mim, né, sempre era um grande prazer, né? Deixa eu só ver aqui, a Sueli está falando também, quando caí, a impressão que tinha era que todos me olhavam. É importante a gente falar isso, né? Porque a vergonha vem muito em situações que a gente chama a atenção, né? É importante a Sueli trazer esse aspecto, né? Então, voltando um pouquinho na minha história, né? Eu gostava muito de dançar e nas escolinhas que eu estudava sempre tinha apresentações de final de ano, né, de dança, e eu era assim a melhor época, né, ali das aulas, eu tinha o maior prazer, né. E eu lembro até que eu era muito pequenininho, teve um ano que teve eram duas coreografias que a gente ia fazer, eram duas danças, né, com músicas diferentes, mas uma era para a sala inteira e a segunda era só os alunos que iam ser selecionados. E o meu desespero em não ser selecionado era enorme, porque eu queria fazer as duas, né? E, enfim, no fim eu acabei conseguindo, né? Então só para mostrar que o quanto aquilo era importante para mim, né? Embora num primeiro momento eu não tinha sido selecionado, teve uma frustração, aí depois eu fui, enfim, né? Mas então teve toda essa trajetória até que chegou um dia em que eu devia ter o quê? Quantos anos será? Não saberia dizer, talvez uns 10 mais ou menos até uns 9, não saberia dizer. Eu estava eu estava na quadra, era um dia de festa na escola, né? E eu estava dançando ali, e aí uns meninos começaram a tirar uma da minha cara, porque eu estava dançando e disseram que eu estava parecendo uma menina dançando. E aquilo me travou. Eu senti vergonha, e a partir dali eu parei de dançar, né? Então, olha só o quanto que a gente às vezes pode se trazer traumas em função de vergonhas, né? Eu me lembro muito bem, a partir dali eu não dancei mais, né? E mesmo depois de adulto, eu gosto muito de dançar, mas eu não sei mais dançar,
né? E eu costumo brincar e dizer, inclusive, que eu teria sido um bailarino, né? Porque eu sempre gostei muito de dançar. Enfim, então vamos observar isso, porque a vergonha ela tem esse caráter mesmo, né, de trazer a gente para essa percepção do que é que a gente está dando importância. Naquele momento, aquele olhar das pessoas de alguma forma me afetou, né? Assim como a Sueli também falou, do dia que ela caiu, né? Deixa eu ver, a Bianca também falou aqui. A vergonha nesses casos citados, nos sentimos mal por conta da opinião dos outros, exatamente, né? Ela tinha falado também, a opinião dos outros, né? Então é isso que vale muito a pena a gente ficar atento, né? Por que será que a gente está tão preocupado com o que os outros pensam a nosso respeito, né? Então, enfim, esse é um ponto muito importante para que a gente possa investigar, para que a gente possa se conhecer melhor, né? Bom, e fiquem à vontade aqui para fazer os comentários, tá, gente? Lembrando de casos aqui, é sempre muito interessante, porque a gente vai ilustrando com situações reais, né? Esse bate-papo fica ainda mais fluido, tá? E outro dia eu ouvi o meu amigo também, o Daniel Lacerda, que estava falando, tem um coraçãozinho aqui do lado, que fiquem à vontade para apertar esse coraçãozinho também, tá? Porque aí divulga para mais pessoas, enfim, a gente tem essa possibilidade de ampliar também esse nosso bate-papo, tá? Bom, mas vamos dar aqui a nossa sequência, né? Então, a vergonha tem muito a ver mesmo com essa forma como a gente se percebe, né? O quanto que a gente às vezes se preocupa com o que os outros vão pensar a nosso respeito, né? Então, assim, digam para mim, o que é que vocês acham que é a vergonha, né? Pode escrever aqui para mim, né? O que é que, enfim, dentro disso tudo que a gente está falando aqui, o que é que vocês consideram a vergonha, né? Eu vou citar um outro exemplo enquanto vocês escrevem aqui para mim, né? Que é de um filme que eu assisti recentemente, né? Ele chama-se Antes que Termine o Dia, né? E tem uma cena, eu não vou contar o filme, só essa cena. Tem uma cena em que é um casal, né? E a namorada, esse namorado, ele vai ter uma reunião na empresa que ele tem que apresentar um projeto muito importante para ele, né? E ele estava se preparando para aquilo há algum tempo, tal. E a namorada tá em casa quando vê uma pasta dele e acredita que ele esqueceu a pasta que era importante para a reunião dele, né? E ela vai até o trabalho dele, ele tá na reunião e ela invade a reunião falando, olha, eu trouxe a sua pasta. E aí ela percebe que não era a pasta, né? Que ele tava com, não era aquela pasta, ele tava com a pasta que era da reunião, né? Em mãos. E aí ela fica toda envergonhada e ela tenta justificar para as pessoas. E quanto mais ela fala, pior fica a situação, sabe? Porque ela vai se enrolando mais ainda, quanto mais ela tenta justificar aquela situação, né? E ele olha para ela com um olhar fulminante e tal. Então a gente vai perceber isso, né? O quanto que às vezes a gente está dando importância. Porque a cena é muito forte, porque assim, ela se enganou, bastava ela dizer assim, desculpe, eu me enganei e virar as costas e ir embora. Não, ela ficava tentando justificar, a coisa ia piorando muito, né? Então é interessante a gente ter essa percepção, né, de que como que a gente lida, né, com esse tipo de situação, né? Bom, vamos ver aqui que eu tinha pedido, né, para vocês me falarem sobre a vergonha. Então a Bianca falou, quando vem o pensamento de como será a partir dessa minha ação o que irão pensar de mim. Ótimo, Bianca, isso mesmo. Né? O pensamento de como será a situação, né, a partir da minha ação e o que vão pensar de mim. A Sueli falou, a vergonha talvez seja uma inibição dos nossos atos. Exato. Ótimas colocações. Muito importante vocês trazerem isso. Por quê? Além de a gente ficar preocupado com o que os outros estão pensando, a gente está concentrado na ação, né? Principalmente na forma como a gente acredita que as pessoas vão ver, né? Então é o seguinte, eu tenho trazido muito aqui nas nossas conversas, nos vídeos, enfim, né? Muito uma percepção do quanto em relacionamentos amorosos, por exemplo, às vezes a gente valoriza o ter, né? Em detrimento do ser.
Então, ter uma relação, ao invés de, por exemplo, viver uma relação. Até gravei um vídeo em que eu falo sobre isso. Ele tem esse tema, inclusive, né? Ter ou viver uma relação, né, amorosa. Boa noite, Carla, bem-vinda, né? E então esse é um exemplo, né? O ser e o ter. Quando a gente fala da vergonha, a gente está falando do fazer em detrimento do ser. Olha como é importante a gente ter a clareza do que isso significa. Significa que a gente está dando muita importância para a ação, muita importância para o que está sendo feito, mais do que para a nossa essência, mais do que para nós somos em essência, né? Então, assim, por exemplo, eu escolhi um caminho dentro da psicologia que é um caminho holístico, né, que tem enfim, dentro de um olhar energético, né, que é considerado mais alternativo. Mas eu percebo que a psicologia, de um modo geral, ela tem um foco muito forte na ação, sabe? Ela está muito focada no comportamento, né? Tanto é que muita gente entende que a psicologia é a ciência do comportamento. E aí a gente pode perceber o quanto isso é perigoso, né? Porque aí a gente está colocando esse foco nessa ação, no fazer, como se a gente fosse aquilo que a gente faz. Não, a gente é aquilo que a gente é. Pode parecer até redundância, né? Mas tem a diferença entre o ser e o fazer. E é aí que a gente pode, às vezes, perceber mais esse ser também no silêncio. Não só no fazer. Às vezes o fazer, ele vem de toda uma base de aprendizados que a gente teve em função de contextos sociais, né? E aquilo às vezes não faz sentido pra gente. E é aí que a gente vai perceber, né? Quando eu trago, né, esse aspecto transpessoal, significa que a gente vai transcender essa nossa ideia pessoal, né? Transcender o ego. É isso, né? Então, vamos aprofundar isso. Deixa eu só ver aqui o que a Bianca está falando. A Bianca falou, uma vez eu mandei um e-mail para o meu professor e mandei um vídeo de um papagaio gemendo. Um vídeo que eu não sabia que existia em minha galeria. Morri de vergonha, porque eu jamais faria isso. Fui enviar um trabalho. Olha só que situação. Como às vezes a gente se vê ali, né, envolvido em situações, né, que nos pegam ali desprevenidos, né? Ótimo exemplo, Bianca. Legal você trazer aqui, né? Você vê que quanto mais a gente se leva a sério na vida, mais a gente sofre, porque assim, foi um engano, tá tudo certo. Eu, por exemplo, meu nome é Adriano, né? Então, assim, as pessoas salvam meu contato no celular e é um nome, começa com A, muitas vezes ou é o primeiro, ou tá na lista dos primeiros, né? Então é muito comum eu receber mensagens que não dizem nada, ligação de gente que não está falando, porque às vezes o celular esbarrou e ligou sozinho, sabe? E me vem. É muito comum. E eu me irritava. Eu me irritava com isso. Até que eu fui entender que a pessoa não está fazendo por mal e que muitas vezes acontece isso de forma natural, né? Então ninguém precisa ter vergonha, né? Aconteceu por engano aqui, e se o seu professor, Bianca, ele é uma pessoa bem-humorada, também consegue entender as coisas na vida, ele já logo de cara percebeu que não foi propositadamente que você mandou aquilo, né? Bom, enfim, ela tá até falando aqui que era um trabalho sério, enfim, né? Mas é esse que é o ponto, né? O quanto que a gente pode levar as coisas a sério, mas com leveza também, trazendo esse nosso bom humor para lidar com as situações, né? Então, por isso assim que a gente pode ir percebendo que isso é um recurso para que a gente saiba lidar melhor com a vergonha, né? Deixa eu ver aqui, a Sueli está falando também. Quando vemos uma pessoa e achamos que a conhecemos, chegamos nela e vemos que é um engano. É verdade, ótimo exemplo. Eu tenho uma história, eu inclusive até escrevi uma peça de teatro em função de uma história assim. Essa peça nunca foi montada, mas ela está escrita, né? Um dia talvez eu até trabalhe esse texto, ele precisa ainda de ajustes, mas que partia desse pressuposto, né? Uma vez eu fui a um evento, né?
e eu tinha certeza de que eu estava vendo uma pessoa ali que eu não via há muito tempo e que eu tinha até me relacionado com ela, né? E eu fiquei meio assim porque a gente não se falava há muito tempo e eu não sabia se devia ir falar ali com ela e, e eu fiquei naquela coisa assim até que eu fui chegar mais perto para falar com ela, né? E aí eu falei, com licença, oi fulana. Aí ela olhou pra minha cara e eu percebi que não era ela, né? E, então é muito legal, né, Sueli, você falar isso, porque aquele dia eu fiquei com muita vergonha, né? Enfim, deixa eu ver aqui a Bianca também, ele disse que gostou, o professor, né, que recebeu o papagaio lá, né? Fiquei com mais vergonha ainda, um senhor de 70 anos. Então, vamos entender então a questão da vergonha, né? Porque, assim, a vergonha faz parte. Vamos colocar dessa forma, acho que é melhor a gente colocar dessa forma. Por quê? Tava até me preparando aqui para essa nossa live, tava vendo algum material e tal, e eu vi vi um vídeo de uma pessoa falando assim, o quanto é importante também a gente ter essa clareza de que, assim, os sentimentos negativos, né, as situações ali mais difíceis, o quanto que, ao invés de a gente negar, sabe, dizendo, não, eu não posso passar por isso, tal e coisa, que tal a gente aceitar, né? Que tal a gente também entender que faz parte, né? Então, e as emoções, elas têm muito esse caráter. Emoção, ela traz uma provocação, ela vai embora, é muito rápido. A emoção é uma coisa assim, tchum, a emoção vem, né? O que fica são sentimentos, né? O sentimento fica. E o sentimento, às vezes, a gente fica alimentando ele, e aí é que é o problema. Então, quanto mais a gente alimenta ali o medo, né, da vergonha, da exposição, né, a vergonha tem muito a ver com a coisa de a gente se expor, né, para o outro. Então, é isso que a gente vai aqui ficar mais atento, né? Por que é que vem? Vem porque são reações, às vezes, do nosso corpo mesmo, né? Bioquímicas, enfim, né? Que vem ali de uma situação que às vezes você não está esperando e vem ali. Então, isso é emoção, né? O sentimento já não. O sentimento é o que fica disso, né? Então, por isso que, assim, vale a pena a gente perceber que faz parte, né? Faz parte. Você pode sentir aquela vergonhazinha ali, a questão é o quanto que você alimenta isso, né? Então vamos entender um pouco melhor isso, porque a vergonha tem muito a ver com aquilo que a gente dá valor, né? Eu tô com uma colinha aqui na minha mão, viu? Pra gente não esquecer de nenhum ponto importante. Então, às vezes, se eu fico olhando aqui, é por isso, né? Pra gente ter aqui esse nosso bate-papo, enfim, para fazer com que ele flua com maior profundidade, né? Então, a vergonha, ela tem muito a ver com aquilo que a gente dá valor, né? Carla, boa noite. Carla também chegando aqui, né? A exposição é que me constrange. Ótimo, Sueli, você trazer essa palavra, constrangimento, tá? Porque a vergonha tem muito a ver com constrangimento. Mas vamos entender tudo isso, tá? Porque assim, a vergonha, ela tem muito a ver com uma ideia que a gente faz, né, de algumas coisas que são importantes pra gente, né? Ou seja, aquilo que a gente dá valor. Então, a gente também cria uma imagem, né, às vezes de perfeição, né, das coisas, enfim, que possam ser positivas, né, tanto sobre nós como sobre os outros, né? Então, por exemplo, né, a gente pode falar assim, que uma pessoa que tem vergonha de ser feia, um exemplo, né, uma pessoa que tem vergonha de ser feia, significa que ela dá muito valor à beleza, né? Então, assim, só que ela dá tanto valor que é como se aquilo fosse extremamente necessário. É diferente de alguém que aprecia o belo, mas que sabe também identificar a beleza além só do aspecto físico. É diferente, né? Então, porque aí ela até pode, sei lá, sentir uma raiva de ver alguma coisa que não é tão bela, ou de não se ver tão bela, mas aí não é vergonha. A vergonha, ela traz um aspecto, assim, de muita força da importância daquilo, sabe? Como se aquilo, eu não vivo sem aquilo, sabe? Então, olha o apego que às vezes a gente tem a essas ideias, né? Daquilo que a gente dá importância. O que as pessoas vão pensar de mim? Não sei. Nunca sei. E aí eu vou trazer um outro exemplo também aqui
que tem a ver com a minha relação com as artes, né? Que eu gosto de dizer que a minha vida se divide em dois momentos, antes e depois de eu viver uma experiência com o teatro, antes e depois de eu conhecer o teatro, né? Então, antes do teatro, eu era muito fechado, eu era muito regrado, eu era muito sério, eu era muito estressado, enfim, eu vivia uma vida que eu fico imaginando se eu tivesse seguido naquele caminho hoje, eu não estaria aqui, com certeza. Né? Não teria me tornado terapeuta, porque parecia que era um mundo que era preto e branco, sabe? Tudo era acinzentado, sabe? E o teatro me mostrou que não. O teatro me mostrou que existe uma paleta infinita de cores, de possibilidades, de sentimentos, de humores, né? E eu me descobri criativo a partir do teatro, né? Então, eu posso dizer que a minha vida é antes e depois do teatro. E a partir do teatro também tem o antes e depois, que é o antes e depois do palhaço, né? Por que é que eu vou falar do palhaço? Porque o palhaço é um ótimo exemplo para a gente entender a vergonha, né? O palhaço, ele trabalha com um elemento que é o senso do ridículo. Deixa eu só ver aqui, a gente vai falar sobre isso, deixa eu só ver os comentários aqui. A Bianca tá falando que tem um filme que fala exatamente isso. Sexy por acaso. Tá, eu acabei indo por outro caminho, ela tava falando um pouquinho antes, né? Mas legal, Bianca, bacana. E a Sueli tá falando que a vida é colorida, né? Então, ótimo. Vamos entender toda essa questão aqui, então, da vergonha, né? Por quê? O palhaço. Então, o palhaço, sempre aqui quando eu falo do palhaço, eu gosto de trazer uma referência que não é do Bozo, não é patati patatá, eu estou falando da arte do palhaço, tá? Que é um estado de espírito, tá? Que imagina o artista que ele está dando voz a algo que é maior do que uma criação dele. Ele é um canal para uma expressão de uma energia, né? Que é essa energia do palhaço, tá? Então é nesse sentido que eu estou falando do palhaço. E dentro dessa perspectiva, né, o palhaço, ele é muito bonito porque ele não tem medo do ridículo. Essa energia do palhaço, né? Eu não estou falando do artista que dá vida para ele, eu estou falando da energia do palhaço. Pro palhaço não existe o ridículo, não existe a vergonha. Por quê? Porque o palhaço trabalha com erro, né? O erro, muitas vezes, é o recurso que o palhaço utiliza para se expressar. Porque o palhaço ele se expressa na sua verdade. Ele não tem por que se esconder, né? Ele se mostra inteiro. E isso causa o riso. E o riso, para ele, é um aplauso, é uma alegria, entendeu? Ele não está preocupado com o que a pessoa está pensando sobre ele. Ele está preocupado em se comunicar com aquela pessoa. E ele entende que o riso significa que ele está levando algo de positivo para aquela pessoa, né? Então, é nesse sentido assim que a gente pode entender também a vergonha. Vergonha do quê? Vergonha para quê? Né? Então, quando a gente sente vergonha, a gente está partindo de um pressuposto do que o outro está pensando. Mas quem disse que a gente sabe o que o outro está pensando? Quem disse que aquilo é de fato importante, mesmo que o outro esteja pensando alguma coisa ruim? Por que é que aquilo precisaria de fato nos afetar? É isso que a gente pode ter mais clareza do que é que a vergonha ela traz ali uma oportunidade de a gente perceber mais o que é que a gente está dando valor na nossa vida, né? O que é de fato importante para nós, né? Então, vale a pena a gente fazer esse exercício, sabe? Para ver que às vezes a gente está se levando muito a sério. Esse é o ponto assim do palhaço, sabe? Que vale muito a pena, né? Quando eu disse que existe o Adriano antes e depois do teatro, era isso que eu queria dizer. O Adriano de antes do teatro, ele se levava tão a sério, mas tão a sério, mas tão a sério, que tudo era motivo de problema. Porque buscava um nível de perfeição, de perfeccionismo, que não existe, sabe? E aquilo doía, vinha pro meu corpo, eu vivia tenso, eu vivia estressado, né?
Então é isso que a gente vai perceber, porque às vezes a gente leva a vida muito a sério, sabe? E colocando objetivos e metas ali que, se sai um pouquinho daquilo, pronto, já é um motivo para a gente criar ali a tempestade no copo d'água, né? Então é aí que a gente pode perceber que a vergonha, ela pode servir para que a gente pare, olhe para a gente mesmo e ria da gente mesmo, sabe? E é aí que a gente pode ir percebendo que enquanto a gente se coloca nessa posição de querer ser tão importante para o outro, a gente de alguma forma está se inferiorizando, né? E isso é um grande problema nas relações, né? Quando a gente se coloca abaixo do outro, ou acima também é tão problemático quanto. Então é isso que a gente pode ir modulando nas relações, percebendo que a gente pode trocar com os outros. Olha, a Carla está falando que é assim, né? Então é esse o ponto, Carla, que vale a pena a gente ir percebendo que, assim, no fundo, ninguém é superior a ninguém, sabe? Ah, mas uma pessoa, sei lá, tem muito mais dinheiro que a outra, então é superior. Superior por quê? Ela tem dinheiro, mas o sangue é o mesmo que corre. Nesse momento de pandemia, a gente tem isso muito claro, sabe? Né? Que o vírus não escolhe classe social, sexo, né? Nem idade, enfim, né? É isso, não tem essa coisa de superioridade ou inferioridade, né? A Bianca está falando aqui, nós temos fatores externos que não dependem de nós, temos que ser flexíveis. Exatamente, Bianca, muito bem colocado isso. E é aí que tá. Por isso que eu trabalho, né? Por isso que eu disse que escolhi esse caminho holístico, né? Dentro de um olhar que vai além dos comportamentos, vai além daquilo que a gente faz e que a gente traz um foco muito maior em quem nós somos de fato, né? Porque o externo a gente não tem o que fazer. O externo vai acontecer do jeito que tiver que ser, e se a gente ficar preocupado com ele, a gente não vai se expressar, né? Então, isso é importante. E aí a gente pode falar também na timidez. Esse é o ponto da timidez, sabe? Será que a gente precisa trazer algo que faça uma grande diferença e a gente vai buscar as melhores palavras, a forma de se colocar, tudo? A gente corre o risco de deixar de expressar a nossa essência. E às vezes o outro só precisa que nós sejamos quem nós somos. Aliás, às vezes não, sempre. Quando a gente expressa a nossa própria verdade, pode ter certeza que é a melhor forma de garantir uma boa comunicação. É a melhor forma de garantir bons relacionamentos em todos os níveis, né? Sejam amorosos, sejam familiares, sejam profissionais, sejam de amizade, enfim, né? A Laís aqui, Psicoarte Alma, está falando, e quando a gente é sem vergonha para os outros, e ainda assim cheios de vergonha, aquelas mais íntimas. Vamos lá, vamos entender que ela trouxe aqui uma provocação. E quando a gente é sem vergonha para os outros, e ainda assim cheios de vergonha, aquelas mais íntimas. Tá, acho que eu entendi. Vamos ver se eu entendi aqui a sua colocação. Então as pessoas às vezes podem nos enxergar como se fôssemos sem vergonha. Eu acho que você quis dizer, não sei exatamente aqui se você está querendo dizer que o sem vergonha no sentido de desinibido, seria isso? Será? Né? Então tá, vamos considerar isso, que então a pessoa te enxerga desinibido, mas na verdade a gente não é, a gente está cheio de vergonhas ali internas, né? Tá, vamos colocar o seguinte, Laísa, não importa o outro, vamos colocar para nós, tá? Não importa se a pessoa te enxerga envergonhada, sem vergonha, não importa. O que importa é como que a gente pode tirar essa experiência, sabe? O importante é isso, o quanto que a nossa própria vergonha, né, ela pode nos fazer mal, né? Mas também o quanto que a gente pode aprender com ela. Então, vou voltar de novo para aquele ponto, não vamos negar. Existe a vergonha? Existe. Pronto, ponto final. Ótimo. É daí em diante que a gente trabalha, certo? Sentir vergonha? Ótimo. Ótimo no sentido de estou reconhecendo, nesse sentido. Não estou falando que bom que sentiu vergonha, não é isso. Estou falando, vamos assumir, né? Vamos aceitar. A partir da aceitação é que a gente pode tirar o aprendizado, que a gente pode aprofundar essa relação, tá? Bom, a vergonha,
ela tem a ver com um aspecto muito importante, que é o julgamento, tá? E aí a gente pode falar também de uma coisa que está muito na moda, né? Virou uma moda nos últimos tempos, que é a vergonha alheia, né? Então, que é você dizer que teve vergonha da ação da outra pessoa, né? A Sueli está falando, a vergonha e a inibição andam juntas? Ótimo também você colocar isso, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso, então eu vou falar da vergonha alheia. Então, não vou esquecer disso, se eu esquecer, alguém me lembra aqui, tá? Então, tá, vamos falar sobre a inibição, que eu estava falando sobre isso, né, Sueli? Ótimo. Então, o que é a inibição? A inibição, ela é quando a gente se fecha, certo? E por que é que a gente se fecha? A gente se fecha como uma forma de se proteger, né? Então, se eu tenho medo de me expor, né, então eu vou me fechar, vou ficar mais retraído, né? Só que, como a Bianca tinha falado, tem os elementos externos. Então, de repente, eu me fechei, mas assim, em algum momento eu corro o risco de acontecer alguma coisa externamente e eu ser obrigado a me expor, né? Então, por exemplo, né, vamos considerar na época de infância, né? Deia, boa noite, bem-vinda. Vamos considerar na época de infância, ou não só infância, vamos considerar no ambiente escolar, né? O ambiente escolar, assim, sempre vai ter um momento que vai ter uma apresentação de um trabalho para a sala, certo? Então assim, puxa, mas eu tenho vergonha. Vai ter um momento que você vai ter que ir lá e vai ter que se expor, né? Então, eu estava até me lembrando aqui na minha faculdade, né? Nós tivemos o trabalho de conclusão de curso, era em grupo. Eu tinha uma amiga queridíssima, tenho essa amiga, ela é minha amiga até hoje, né? Muito querida, e que ela tinha verdadeira paura da ideia de apresentar o trabalho em grupo, né? E de fazer a apresentação ali para a banca, né, do trabalho de conclusão. E eu lembro que foi todo um processo ali de eu com ela, mostrando para ela que ela era capaz, né, e que, se a gente estava estudando o assunto e tinha o conhecimento, a hora de apresentar era trazer aquilo. Aí você fala, às vezes não é tão simples assim. Tá, mas a gente pode encontrar caminhos de se sentir mais seguro, né? Então, a Sueli está falando, falar em grupo me trava. E é bem interessante o caso da Sueli, porque conheço muito bem a Sueli e a Sueli é uma pessoa que se comunica muito, ela gosta muito de falar, né? Mas é interessante porque realmente quando ela precisa se expor numa posição de destaque, ela realmente fica mais tímida, né? Então, é interessante a gente perceber o quanto cada um tem suas características e tá tudo certo, né? Porque às vezes a gente pensa, a pessoa mais tímida é a pessoa que fica quietinha. A Sueli é um caso, por exemplo, de alguém que não é assim, né? A Carla também está falando, falar em grupo, em pesar, seria um pesar? Será que é isso? Nem pensar, acho, né? Enfim, a Carla tinha me dito que é tímida também, né? Então, vamos perceber tudo isso, essa coisa da inibição, né? Porque a inibição tem a ver com uma insegurança que é nossa, sabe? Porque a gente justifica isso a partir do que os outros vão pensar. Só que, na verdade, tem mais a ver com a gente do que com os outros, tá? E a vergonha é isso. A vergonha tem a ver exclusivamente com a gente, não com os outros. Por quê? De alguma forma, a gente se sente inseguro para expressar quem nós somos de fato, né? E aí a vergonha vem. A vergonha vem e pode nos travar, né? Então, é esse que é o ponto. Como que a gente se fortalece para que a gente consiga enxergar o quanto nós somos belos no sentido da essência, o quanto que nós somos especiais, o quanto que a gente tem contribuições a fazer, sabe? Então, assim, por exemplo, estou fazendo aqui essas lives, né? Já vem num processo, estava trazendo convidados e vou continuar trazendo os convidados também, até que semana passada eu falei assim, deixa eu fazer sozinho, né? Deixa eu experimentar uma coisa nova.
E foi o máximo, foi uma delícia. Aí eu falei, hoje eu vou fazer de novo. Talvez semana que vem eu faça com uma pessoa que eu já convidei, a gente está em negociação. Preciso ver se vai ser na semana que vem ou se vai ser na outra, não importa. Mas é isso, como que a gente se permite também, sabe? Experienciar. Porque o que é que pode dar errado? Esse é o ponto que às vezes a gente fica ali buscando o acerto e o erro. E o que é que significa acertar? O que é que significa errar? Né? A Sueli está falando que foi muito legal. Obrigado, Sueli, obrigado. Então, é esse que é o ponto. O que é que significa acertar? O que é que significa errar? Sabe? Nunca aconteceu para vocês, por exemplo, assim, de vocês estarem com uma vergonha de fazer alguma coisa e falar assim, eu vou fazer. Aí resolve fazer e depois de fazer você fala assim, putz, que importante que foi fazer. Né? Nossa, que bom que eu fiz. Né? Então, eu tô falando isso porque, por exemplo, meu canal no YouTube veio muito nessa chave, sabe? De que eu ficava com vergonha, eu falava, eu acho que eu não vou fazer, sabe? Ou eu gravava um vídeo, eu achava que não estava bom, aí eu falava, deixa pra lá, né? Até que teve uma hora que eu consegui, sei lá, falar assim, vai ser o que eu tenho a oferecer, porque já teve situações de eu gravar vídeo e falar assim, não gostei do vídeo. Aí eu assisti o vídeo e falava, mas tem algo que é importante aqui, pode ajudar alguém. Então eu vou postar. Sabe? Teve um vídeo recente que eu fiz isso. Né? Eu tava meio travado, tava achando que não tava legal. Na verdade foi até assim. Eu gravei e ficou péssima a imagem, deu um problema na câmera, não ficou boa a imagem. E aí eu vendo, eu falei, não tá legal, né? Foi um vídeo, inclusive, o último que eu fiz de meditação até, né? E aquele vídeo, assim, eu não gostei da imagem. Eu detestei a imagem, eu achei que ficou péssima, ficou ruim, deu problema no celular, na câmera. E aí eu falei, eu vou gravar de novo. Mas quando eu assisti, eu falei, não tem que gravar de novo. Porque aqui, naquela experiência, tinha uma energia importante, sabe? Eu senti que aquela energia precisava ser colocada para o mundo. E aí eu venci a minha vergonha e falei, se alguém não gostar da imagem, sinto muito, né? Mas eu sinto que é para colocar esse vídeo. E é um vídeo que deu muitas visualizações. Eu sei que muitas pessoas gostaram, tive feedbacks excelentes. Então é isso que a gente pode perceber. Que às vezes a gente se deixa travar por coisas que não são reais, estão só na nossa cabeça, né? E aí eu vou voltar então para um ponto, né? Eu fui falar da vergonha alheia, né? Exatamente. Eu vou voltar aqui para um ponto. Deixa eu só ver o comentário da Sueli aqui. A partir do momento que temos coragem de começar, tudo flui. Isso é importante. Às vezes a gente tem a dificuldade para começar e depois que começa, aí a gente vai percebendo que a coisa não é ali tão difícil, que a gente tem condições de se expressar, né? Bem colocado, Sueli. Muito legal. Muito legal. Então vamos falar da vergonha alheia, que virou moda. Todo mundo falando de vergonha alheia, né? Então eu sinto vergonha alheia, tal e coisa. Então, vamos perceber. A vergonha alheia é quando você sente vergonha por alguma coisa que a outra pessoa fez. Você sente vergonha pela pessoa. Às vezes a própria pessoa não está sentindo vergonha nenhuma e você é que está sentindo. Né? Aí você fala, que sentido que faz isso? Isso é um tipo de julgamento. Tá? Então vamos perceber o quanto a base da vergonha é o julgamento. Então, e aí eu gosto de citar um exemplo porque... eu estudo Cabala, né? E a Cabala ela traz 3 leis principais, que são: não julgue, compartilhe e ame. Né? Até gosto de explicar, né? Mas o amor é o último? Não. O amor não é o último. O amor, o último, ele só confirma o que já foi dito nos 2 anteriores. Não julgar é a maior expressão de amor. Compartilhar é amor puro. E amar é só reforçar o que já foi dito antes. Então tá, ok, entendido, né? Amor, amor, amor. Né? Em 3 formas de palavras diferentes. Né? Então vamos voltar lá para o não julgar. Não julgar é a maior expressão de amor. E olha só como a gente não expressa o amor quando a gente julga. E a vergonha nasce do quê? De um julgamento. Mas é o julgamento do outro? Não! A vergonha não é do outro, a vergonha é minha.
Então, se a vergonha é minha, é porque eu estou me julgando, ou eu estou julgando o que o outro vai pensar sobre mim. É julgamento, tá? Cleonice, boa noite. Então, vamos entender a importância de não julgar. Olha como é importante. E aí eu até lembro que a primeira vez que, né, enfim, que eu aprendi isso lá no meu curso de Cabala, quando eu fazia, né, era uma professora e ela até falou, né, que não julgar é muito difícil. É um desafio muito grande. A gente fala, não julgue, mas de repente você já está julgando. Isso tem a ver com toda a nossa educação, com o contexto social que a gente vive, com tudo que a gente aprende, enfim. Né? Então a gente é ensinado a julgar. Né? Então, num caminho de evolução, a gente aprende que não é para julgar. E aí pode parecer muito difícil, e é, de fato. É a primeira lei, né, da Cabala e é a mais difícil. Não julgar. E aí ela dizia assim, como é muito difícil, então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode então julgar de forma amorosa. Isso pode ajudar. Né? O que seria julgar de forma amorosa? Né? Seria, então, eu dizer, mas eu acho que eu não sou muito bom, mas também eu posso ir lá e expressar o meu melhor. Esse pode ser um julgamento amoroso. Sabe? Quando a gente olha para o outro e fala, talvez não tenha sido tão bom assim, mas a pessoa pode aprender. E isso é um julgamento amoroso. Né? Então, vamos trazer mais essa clareza de que a gente tem recursos. Né? E como que a gente usa esses nossos recursos. Né? O quanto mais a gente se permite expressar esse nosso amor. Né? Então, por isso, assim, é que a gente pode ir tendo maior clareza desse significado da vergonha. Né? Que a vergonha, ela é a expressão daquilo que a gente pensa sobre nós mesmos. E a gente muitas vezes se acha muito pequenininho, incapaz, sabe? E isso não é verdade. É muito importante a gente ter essa clareza de que nada disso é verdade. Nós somos um com o todo. É isso que é uma visão holística. Um com o todo significa que nós temos níveis de amor, de conhecimento, de possibilidades na nossa vida que são infinitos. Tudo é uma questão de a gente ir reconhecendo essas nossas habilidades. A gente vai aprendendo, a vida é uma escola. Mas, se a gente se acha pequeno, tudo se torna mais difícil. E a vergonha vem nesse caminho. A vergonha ela é essa comprovação de que a gente se acha pequeno. Só que isso está tudo na cabeça, tá? A Bianca está falando, esse filme que citei, Sexy por Acaso, fala exatamente sobre isso. Sexy por Acaso, bem interessante isso, Sexy por Acaso, né? Porque eu não sei, eu não conheço o filme, tá, Bianca? E você pode comentar também, mas assim, às vezes a gente enxerga, né, que uma pessoa é sexy, a outra não, tal, e a gente se prende nesses padrões, né? Mas em essência todo mundo é sexy. Em essência todo mundo é. O aspecto da sensualidade está nos olhos. A gente pode se enxergar, né, sensuais, né? A gente pode se enxergar belos, a gente pode se enxergar capazes, né? Esse agente aí ficou meio estranho, né? Agente capazes, né? Enfim. Mas é isso, né? Quanto mais a gente se abre para enxergar o nosso verdadeiro tamanho, mais a gente pode ver que a gente, né, tem potenciais absurdamente grandes, né? A Bianca está falando que super indica, tem tudo a ver com tudo que eu estou falando. Ótimo. Então a Carla também está falando que se sente assim. Carla, nós somos muito grandes, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então significa que, né, como você me disse que é tímida, isso significa que você precisa subir num palco para fazer uma palestra? Não, não necessariamente. De repente, a sua pegada é outra, mas assim, se precisar subir porque tem uma necessidade, você vai lá e pode fazer, você é capaz também. Isso a gente pode entender também, que a gente não precisa sofrer com coisas que não fazem sentido para a nossa vida. E aí, de novo, a gente volta naquela questão de tentar agradar os outros.
Não é porque, sei lá, porque eu viro e falo assim, ah, Carla, você, sei lá, você tem algo muito importante que você deve falar para as pessoas e tem que subir num palco para falar. Isso, às vezes, é uma coisa minha. Às vezes você pode trazer aquela mensagem de outra maneira, né? É isso que a gente deve perceber, cada um, a nossa própria essência. Aonde que a gente, né, o que é a nossa verdadeira missão, né? Então é nesse sentido que a gente vai entender também como lidar com a vergonha. Não é que a gente vai se obrigar a situações que não fazem sentido pra gente, né? Porque aí a gente corre o risco de se frustrar também, né? Então o grande ponto é a gente ter mais essa nossa clareza do que é que faz sentido de fato e como que a gente expressa, né, essa nossa missão, né, de uma forma que é orgânica, que é natural e que faça bem não só para nós, mas também para as outras pessoas, enfim, né? Mas sempre entendendo que o objetivo aqui não é tentar agradar ninguém. Quando a gente tenta agradar o outro, a gente se frustra. Isso é certeza, tá? Tenta agradar alguém, você vai se frustrar, né? Por quê? Seja você mesmo, aí sim não tem o que dizer. Ah, mas a pessoa não gostou. Aí a experiência é dela, não é a sua. Se você é você de verdade, né? Então, que prazer que é a pessoa gostar de você, quem tiver que gostar de você. Isso é prazeroso, né? Então, é esse o ponto assim que a gente pode ter mais clareza de que às vezes a gente está ali sofrendo, né? Porque a gente quer agradar, porque a gente quer, enfim, ter uma determinada pessoa ao nosso lado, né? Quando na verdade não, né? Se aquela pessoa não quer estar ao seu lado, então, ok, é um direito dela também e tá tudo certo. Com certeza tem outras que querem, né? Então é isso que, assim, que eu aprendi com o palhaço. O palhaço não tem esse sofrimento, não, sabe? O palhaço ele vive ali um momento presente, ele vive aquela experiência ali, né? E tá tudo certo, não tem ficar com grandes questões, porque se eu tivesse feito outra coisa, olha o sofrimento aqui da vergonha. A vergonha sempre vai pro passado, né? A vergonha vai pro passado se esse condicional, se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado, se eu tivesse... Não existe isso. Foi o que tinha que ser. A gente pode aprender, a gente pode rir da gente mesmo e seguir em diante. Então, aprendizado é claro, a gente sempre vai ter a possibilidade de aprender ou não, né? Então, é isso que a gente pode ir aprendendo, tá? A Bianca até falou aqui sobre o filme ainda, né? Que ele não se restringe ao aspecto da sexy, né? Mas em todos os aspectos, né? Essa coisa de a gente se perceber grande, né? Ótimo. É esse que é o ponto. É bem interessante, porque às vezes o título precisa ser esse só para determinar algo para que a gente possa ir mais fundo, né? Percebe? Eu trouxe aqui um título que é a vergonha, mas a gente está falando de algo que é muito maior do que simplesmente, né, enfim, se sentir ali com a pele vermelha, né, diante de um momento ali que parece que dá vontade de sair correndo, né? A gente está investigando tudo isso. O que é que há por trás disso? Né? Até mesmo porque a cara pode ficar vermelha, pimentão ali, né? Mas se a gente aprende que assim, que ok, é só um momento e passa, né? A gente pode entender que tudo bem, então tá bom, fiquei vermelho, fiquei mesmo. E aí? E o que isso modifica as coisas, né? Esse é o ponto de a gente poder também não se levar tão a sério, sabe? De que assim, tá, e aí? E o que isso... Tá, mas a pessoa, sei lá, ela me julgou ou me colocou um dedo na minha cara ou não sei o quê. E o que é que isso significa de fato? Sabe? A nossa vida é maior do que o que os outros pensam sobre nós, né? Então é aí que a gente pode ir se fortalecendo, né? Tem um aspecto da vergonha que é muito importante, que é a humilhação, né? Quando a gente se sente humilhado. Mas aí é que tá. Ninguém é capaz de humilhar a outra pessoa. Então, se alguém quer te humilhar e você não se permite ser humilhado, ela não consegue, porque você se sente humilhado, entendeu? Esse é o ponto. E é aí que a gente vai percebendo essas relações com o outro, sabe? A pessoa pode querer te fazer mal, mas se você
se você tá bem, você não precisa entrar no joguinho dela, entendeu? Então ela pode querer te humilhar, mas quem vai permitir a humilhação é você. Eu não estou dizendo que, então você é culpado, não é isso que eu estou falando. Isso é muito importante, tá? Frisar que não é isso que eu estou falando, não estou falando de culpa. Eu estou falando dessa possibilidade de a gente se fortalecer, sabe? A ponto de perceber que as nossas decisões, os nossos sentimentos estão nas nossas mãos. E quanto mais a gente vai se fortalecendo, mais a gente aprende a lidar com eles, entendeu? Porque a vergonha pode virar uma humilhação. Ou a vergonha pode ser só uma vergonha momentânea, sabe? Então assim, tá bom, fiquei pimentão ali naquele momento, mas já, ok, já entendi que tudo bem e não me senti humilhado. É esse que é o ponto. A humilhação é a coisa que continua, que vai ficando, que, meu Deus, olha a importância que eu tô dando, e agora? Nossa, porque, sei lá, a pessoa não vai mais gostar de mim, ou aquelas pessoas, eu não sei o quê. Isso é alimentar a humilhação, né? O que a gente está aqui buscando observar é que é possível a gente escolher outro caminho. Eu não estou dizendo que seja fácil, tá? Eu só estou dizendo que vale a pena a gente buscar isso, né? Vale muito a pena. Bom, eu falei um pouquinho do senso de ridículo, né? O palhaço, por exemplo, não tem senso de ridículo, né? Então, para ele trabalha com erro, né? Porque ele sabe que o erro gera o riso. Então, se gera o riso, tá tudo bem, né? Então, se eu me expresso dentro da minha verdade, né? E olha o quanto isso é uma expressão de inteligência. Olha que interessante isso, né? Porque eu gosto muito da comédia, porque assim, a comédia parte de muita inteligência, né? Então, assim, a gente tem lá na estrutura, né? Falando em palhaço, estudando a origem do palhaço é do bobo da corte. E quem era o bobo da corte? O bobo da corte era aquela pessoa que muitas vezes tinha algum aspecto físico que era diferente, fosse uma deficiência, fosse, enfim, algum padrão que fugia, né, que fugia do senso comum, né, muito magro, muito gordo, enfim, algo que chamasse atenção, que tinha uma permissão poética para falar as verdades para o rei. Porque o rei não permitia que ninguém falasse as verdades. Mas o bobo era um bobo. Ele se fazia de bobo. E nessa de se fazer de bobo, é como se ninguém desse muita importância para ele. Só que era ele que falava as verdades, ele era o mais importante. Olha, ninguém estava dando importância para ele, pois ele era o mais importante. É isso! Olha a gente se dando tanta importância e aí passando como desimportante. Então vamos ser importantes, entendeu? Não no sentido de melhor do que os outros, não é isso. Mas no sentido de trazer as verdades, de trazer a nossa inteligência, a nossa sabedoria, de nos expressarmos, sabe? De permitir sermos quem somos em essência. Esse é o ponto. E é aí que tá, a vergonha pode nos ajudar muito para nós aprendermos mais sobre nós mesmos, sabe? De que nós somos capazes de nos expressar com mais confiança, com mais profundidade, com a nossa verdade. Porque é isso que traz contribuições para o mundo. E se um não gostar, pode ter certeza que tem outros que gostam. E outra, ninguém precisa gostar, você precisa gostar. Tá? Esse é o ponto. A gente pode se gostar, né? Porque aí, inclusive, eu tenho falado muito aqui, a gente tem feito uma série de vídeos sobre relacionamentos e tal. É assim, quando a gente fala em energia, é assim, tá? A gente se ama, a gente atrai pessoas que nos amam. Se a gente não se ama, atrai o quê? E aí a vergonha, ela é toda uma construção ali a partir de algo que não é a verdade. Eu preciso esconder quem eu sou. Olha, é um tipo de proteção. Então, quando até a Sueli trouxe a questão da inibição, né? A gente se fecha tentando se proteger. Mas tentando se proteger do quê? De quem somos nós. E aí a gente quebra a cara. Vai ter um momento que vai quebrar a cara, né? Então, por isso é tão importante a gente ter mais clareza assim, sobre como a gente se enxerga, sabe? Qual é a imagem que nós fazemos a nosso respeito?
Porque a gente faz também a imagem das pessoas, que elas vão nos julgar e não sei o quê. Só que muitas vezes não são reais, porque se a gente muitas vezes nem se conhece, será que a gente conhece os outros? Né? Então, por isso assim, é tão importante a gente ter esse tipo de clareza, sabe? De que a vergonha, ela tem essa característica de ser um sentimento interior, né? Em que a gente se sente ali inadequado, né? De alguma forma defeituoso, né? Mal, indesejado, inferior ou inválido, enfim, né? Então, se a gente tem essa clareza, opa, a gente já pode falar assim, mas faz sentido isso? Né? Como a Bianca até falou do filme, né? Se nós somos uma expressão tão grande de amor, de tantos potenciais, faz sentido dizer que somos pequenos, defeituosos, maus, indesejados? Não faz sentido. Por isso que ouvir a voz do coração é a gente se abrir, né, a expressões que são muito maiores. Né? Bom, se alguém tiver aqui, a Bianca está falando, a psicologia Gestalt, cada um vai nos enxergar de uma maneira. Isso não pode alterar as minhas ações. Ótimo. Eu sou eu. O outro é o outro. E tá tudo certo. As diferenças fazem parte. Eu posso me expressar a partir da minha própria verdade. E cada um pode se expressar a partir da sua. E todos ganham com isso. Nem eu preciso me julgar, nem julgar o outro. Se o outro vai me julgar ou não, é problema dele. Eu não preciso permitir que isso me afete. Ah, não é tão fácil assim, Adriano. Tá, eu disse lá, a lei da Cabala, lembra? Né? Não julgar é a primeira lei e a mais difícil de todas. Então, ok, um bom caminho é julgar com amor. Então, que tal a gente se olhar com amor? É isso. A gente se olhando com amor, aí a vergonha, ela perde essa força. E a gente pode perceber que, mesmo quando a gente sente a vergonha, a gente pode observar que é como se o nosso corpo estivesse falando com a gente. Opa, ó, pode mudar esse olhar. Né? Lembra que você é um milagre cósmico do universo? Então, dentro disso, aí a gente pode mudar essa chave da vergonha. Porque somos todos milagres cósmicos do universo, tá? Então, não precisa ter dúvida em relação a isso. E quando a gente tem essa clareza, nossa, aí a vida se torna colorida de fato. Lembra que eu falei lá do Adriano antes e depois do teatro? Antes era cinza e depois colorido? Pois é. Esse é o ponto. Vamos nos permitir enxergar esse mundo colorido, esse mundo de possibilidades que nós somos. Por isso que eu falo aqui que eu escolho o caminho holístico, porque nós somos a expressão desse todo do universo. E quando a gente se permite esse olhar, aí a gente realmente não tem limites. Deixo o convite para que vocês se inscrevam na minha lista de transmissão. O endereço é bit.ly/lista sim. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.